E aí, jovem, como é que tá? Muito bem-vindo a mais um vídeo, agradeço demais sua presença. Meu nome é Caio, sou designer gráfico, ilustrador e fotógrafo profissional. Confere os links aí na descrição que tem muitas informações úteis. Bora pro vídeo. Então, dicas que vão te ajudar a melhorar bastante aí na pintura digital. A primeira coisa que eu poderia aconselhar a você, vou ilustrar esse vídeo aqui com algumas speed arts e imagens, tá? Que é mais prático aqui pro administrar, que seria o seguinte. A primeira coisa é você ter um objetivo final. Por exemplo, sempre gostei de trabalhar com ilustrações, estudava ilustrações ali, já levando a sério, desde ali do meio dos anos 90, quando eu já tinha ali uns 7, 8 anos, eu já levava isso aí muito a sério e eu queria trabalhar com desenho, desde criança. Mas até ali pelo meio da minha adolescência eu tinha um traço bem mais simples, tá? Então quando eu fui ficando um pouco mais velho, por exemplo, 15, 16 anos, eu já tinha traços um pouco mais complexos, né, mais ricos. Por exemplo, tem essa ilustração aqui, que muito eu tirava de base, de estudos, tem que censurar porque decadente burrice moralista hoje, né, de tudo que vincula a internet, questão de nudez é complicado, né? Enfim, isso é o assunto para outro vídeo, mas retomando. Quando eu comecei a estudar mais, né, a ter mais esse foco em desenvolvimento de anatomia, pose, perspectiva aqui dentro da ilustração, eu quis focar e seguir por esse caminho que eu já estou apresentando aqui. E qual foi o ponto de partida, né, para eu sair desse caminho e seguindo, né, elaborando, fazendo artes mais complexas ali por volta, por exemplo, 2006, 2007, que seria o seguinte. Tô até mostrando essa imagem aqui. Uma coisa que marcou extremamente os meus estudos, eu sempre tive revista do Conan, tá? História em quadrinho, e eu sempre observava algumas capas de disco, por exemplo, capas de disco do Yes, por exemplo, essas ilustrações, as histórias em quadrinho do Spawn. Enfim, eu tô mostrando essa imagem aqui porque teve um momento que eu tive acesso a várias imagens. Um amigo me passou, na época era um CD, com basicamente todos os trabalhos do Boris Vallejo, a esposa dele, vários ilustradores que fizeram composições para O Senhor dos Anéis, pro Silmarillion, enfim. E isso aqui contribuiu demais pro meu foco, porque eu gostava muito dessas imagens e o meu foco na ilustração foi chegar nesse nível aqui, estudar essas dimensões de luz, de sombra, de proporção, estudar essa questão da composição, ser o meu objetivo final dentro da ilustração, ter essa sacada aqui de dimensão, de proporção, né, de profundidade, ter essa noção de estudo de anatomia, o músculo aqui pressionado, a mão aqui sutilmente pressiona o músculo ali para dentro. Eu ficava fascinado com isso aqui. E esse aqui era o meu objetivo principal, chegar nesse nível de resultado. Porém, o meu foco inicial foi grafite preto e branco, onde, por exemplo, igual eu apresentei, eu quis focar inicialmente no grafite, evoluindo disso aqui, por exemplo, ilustrações por volta de 2006, 2007, até eu começar a atingir um resultado um pouco mais considerável, onde eu vi algumas críticas em relação nessa ilustração, que marcou para a próxima etapa, inclusive vou entrar aqui no assunto. É importante contar essas micro histórias, né, coisinha rápida assim, para você ter uma noção para ter um norte. Onde eu tive críticas muito duras em relação a nariz e cabelo. Falava que meu cabelo parecia banana. Eu falei, então beleza, eu vou aprender a desenhar nariz e vou aprender a desenhar cabelo. Onde eu já comecei a ter uma evolução, por exemplo, a partir disso, aqui em 2010 já melhorando o cabelo, melhorando a questão do nariz, e em 2011 já estava mais ou menos nesse nível, avançando para esse nível, depois a produção aí de luz e de sombra, e depois eu comecei a me interessar a elaborar cenários mais complexos, então vim com cenários mais complexos, depois estruturas com pretos mais chapados e depois cenários ainda mais complexos. Até cenários assim, por exemplo. Aí a partir dessa etapa eu fui me interessando mais na elaboração de cores, né, colorido, mas migrando também para pintura digital, onde eu tinha, por exemplo, os meus primeiros trabalhos de pintura digital eram bem mais simples, a questão da cor. Então, cenários muito mais simples, parecendo um pouco massinha, né? Ilustrações com iluminação um pouco mais limitada, com pequenos problemas assim de iluminação, de detalhes, mas aos poucos foi evoluindo e chegando em resultados melhores e mais satisfatórios. Então é um processo longo. Isso aqui, ilustrações, por exemplo, feitas em 2013, 2014, essas ilustrações, mais para 2013. Aqueles últimos desenhos de trabalhos mais complexos, aquilo é mais recente, tá? 2018, 2019. Então, beleza, você tendo um objetivo final, isso vai facilitar demais para você ter uma direção. Porém, você pode se desesperar nessa questão, e é muito importante, igual eu mencionei, justamente eu contei aquela história e mostrei a questão do nariz e do cabelo de banana que eu recebi as críticas, você precisa ter objetivos pequenos. O que são esses objetivos pequenos? Aprender a desenhar coisas específicas durante esse processo. Então, por exemplo, você quer aprender a desenhar mãos, melhorar a anatomia feminina, aprender a desenhar cenário, melhorar a questão da perspectiva, melhorar a profundidade, vai estudar esses elementos específicos. Tem dificuldade em desenhar nariz? Pega um monte de referência de nariz, inclusive é a próxima
dica que eu vou te passar, e aprofunda em desenho de nariz até você chegar em resultados satisfatórios, tá? Então isso é muito importante. Nada de fazer tudo de uma vez. Foque em coisas pequenas, vai devagar, e aí na medida que você for evoluindo, 3 meses, 4 meses, 1 ano desenhando retratos, você pega e evolui e fala, beleza, agora eu não quero desenhar só retrato, quero desenhar personagem, corpo inteiro, vou estudar anatomia. Começa com tronco, depois você vai para braço, mão, vai estudando, fica 1 ano, 2 anos estudando anatomia. Tudo é uma questão lenta e a progressão é devagar, tá? A progressão é lenta. Quem fala que você vai ficar excelente em desenho em 1 ano, em 2 anos, em 2 meses, isso é balela, tá? Desenho é 10 anos, 15 anos, demora. Você pode ter uma evolução muito grande, né? Muito agressiva. Pode agilizar em muitos anos o seu processo, você ter bons mentores. Pode agilizar, por exemplo, ao invés de você aprender em 10 anos, você consegue ter uma evolução que você teria em 8 anos, em 9 anos, você consegue ter essa evolução em 3 anos, por exemplo. Mas aí você tem que ter um norte, né? Então é muita prática, muito estudo. E aí para a próxima questão é sempre usar referências para você ter uma boa biblioteca mental e uma boa precisão, né? Que é ligado ao anterior nesses estudos específicos. Então, por exemplo, você quer estudar, aprender a fazer iluminação? Utiliza referências, por exemplo, a cabeça de Azaro, por exemplo, é um guia muito bom para você ter o estudo, você consegue mexer as dimensões. Pode deixar esse link aqui na descrição para você. Você pode pegar referências de outras imagens, tá? Outras fotos. Então você sempre tem que ter boas referências para chegar em resultados precisos e satisfatórios. Você vai desenhar um penhasco, tem ali desenhos de penhascos, ali fotos, né, imagens de penhasco para você poder abstrair isso aí melhor. Tenho muitas aulas disso aqui, posso deixar mais dicas aí, mais links de aulas adicionais para você na descrição. Depois que você terminar esse vídeo, confere lá. A outra dica seria parar de ficar dando zoom demais para fazer partes irrelevantes. Eu vou entrar mais a fundo nisso aqui nesse vídeo que eu estou mostrando aqui agora. Vou deixar ele aí na descrição para você também, essa aula, recomendo demais você assistir ela, porque às vezes você pode perder muito tempo fazendo elementos desnecessários, que dependendo da iluminação ou da distância, você não vai enxergar. Então eu vou aprofundar mais nesse vídeo aqui, que eu estou deixando na descrição. A próxima questão seria, para pintura digital, você focar em utilizar menos pincéis. Para pintura tradicional, você aprender primeiro a ilustrar com barato, tá? Com materiais mais baratos, e depois você migrar para materiais melhores, tá? Lápis melhores, trabalhar, por exemplo, com caneta Posca, aprender outras técnicas, né? E esfuminhos de qualidade melhor. Por quê? Primeiro o digital. Às vezes, quanto mais pincéis você utiliza, você vê um pincel bom para textura, aí você pega, não, mas esse outro pacote de pincel aqui é bom, aí tem mais lá 50 pincéis, você fica com aquela galeria, com aquela infinidade, você perde o foco. Então o ideal, por exemplo, eu trabalho, vou até mostrar aqui. Esse aqui são alguns pincéis aqui que eu fiz, outros eu comprei, então, por exemplo, tem esse coringa. Ah, mas você tem muitos pincéis, calma lá. Tem esse coringa, daqui até aqui, nesse coringuinho aqui, eu fiz esse pincelzinho só para ficar mais fácil. Esses aqui são os pincéis que eu uso o tempo inteiro. Então tem um pincel para esboço, um pincel para textura, um pincel para criação de algumas gramas, um pincel para tecido, um pincel para cabelo, um pincel para vários fios de cabelo, que é o mesmo para tecido. Então eu tenho alguns coringas e os outros são experimentais, por exemplo, algumas nuvens que facilitam, alguma texturazinha de retícula que pode facilitar. Então eu tenho, por exemplo, alguns pincéis que eu comprei de vários tipos de grama ou de folhagens de árvores diferentes, mas eu sei certinho já quais usar, porque tem muitos e muitos anos que eu trabalho com isso, né? Então isso aqui facilita, e você tem menos pincéis, uma seleção mais refinada deles vai te ajudar demais. Em questão à pintura tradicional, você trabalhar, por exemplo, lápis, assim, você não vai trabalhar com lápis ruim, né? Então você pode, por exemplo, utilizar aqueles lápis Faber-Castell dessa série aqui de início, tá? Vai ser muito bom, por exemplo, para grafite você pode ter um 2H para rascunhos mais clarinhos, né, ou para detalhes mais claros. Você não precisa ter todos, tá? Você pode pular. Por exemplo, um 2H, você pode ter um 2B direto. Então 2H, 2B, um 6B. Nessa série aqui, se eu não me engano, pelo menos na época que eu comprava, mas ela só ia até 6B, não tinha 7, 8, nem 9B. Então você pode trabalhar, por exemplo, um 2B, um 2H e um 6B, por exemplo. 6B para você fazer sombras mais escuras. Ah, mas só isso, basicamente só isso. E isso fuminho, né? Fuminho, esse aqui é vital, né? Um mais fino e um intermediário. Se você trabalhar com desenho grande mais, compensa você ter esses três, tá? Porque esse aqui gasta muito. Você vai resolver isso aqui com lixa, tá? Lixa, qualquer lixa. A ponta, né? Porque a ponta vai gastando, né? Você vem aqui e lixa essa ponta aqui que vai te ajudar demais. É você ir restaurando esses fuminhos e limpando aqui a ponta, que ela vai ficando toda preta e ela vai amassando.
Mas enfim. Aí posteriormente, por exemplo, dicas de bons materiais, né? Você não precisa de lápis demais. Mas, por exemplo, ideal, tá? Cretacolor, os melhores lápis que eu conheço. Então você pode pegar, você vê, borracha massa, aquela que ela modela, vai ser útil. Umas duas dessa, um esfuminho melhor, né? Por exemplo, tudo que você vê da Cretacolor você pode pegar. E dessas séries aqui, você pode trabalhar, por exemplo, com 7H, por exemplo. Vai ser bem clarinho, tá? Ela é bem duro mesmo, ela é bem clara, assim, o grafite ela é bem pontudo. Um 2H, por exemplo, você não precisa de mais que isso. E o restante você pode trabalhar, por exemplo, com o 4B, retomando, o 4B desse aqui vai ser útil para você, tá? Tem um 4B porque ele faz pretos muito precisos em detalhes pequenos. Então, por exemplo, um 7H, um 2H, vou colocar na ordem. Aí você pode ter dessa série aqui um B, um 6B e um 9B. 9B vai ser para pretos muito agressivos, muito intensos. Aqui vai fazer um pretão chapado, tá? Borracha. Então, um lápis borracha, qualquer marca, aquele amarelinho simples, vai resolver. Então, assim, você sabendo, com o tempo você vai aprender, né? Trabalhando com bons materiais, algumas dicas aí para você de marca. Você não precisa de coisa demais. Mostrei poucos materiais aqui. Você consegue resolver muito bem. Se quiser detalhes branquinhos, uma coisa assim, lápis borracha resolve. Caneta posca branca resolve. E isso aqui também é muito útil para detalhe fininho branco, chama boleador. Você também pode usar uma caneta Bic sem tinta, tá? Funciona. Certifica, tirar a tinta toda dela antes, tá? Que ele vai fazer uma pressão afundada. Então esses materiais, às vezes menos, né? Você resolve muito bem. Então retomando, a última dica aqui que eu te dou é ficar se comparando demais com outros artistas ou com outras pessoas. O que acontece? Essa aqui é uma das mais importantes. Por exemplo, às vezes você está aprendendo, você tem 2, 3 anos que você está aprendendo. E você tem aí, vamos supor, seus 20 anos de idade. Não desespera, porque com 20, dependendo da quantidade de tempo que você está estudando, ainda mais com 20 anos, 22 anos, 23 anos, você é um neném, tá? Não se preocupa porque, às vezes, com 20 anos, socialmente, né, existe uma pressão muito grande. Você vê pessoas, por exemplo, de 15 anos, 16 anos, tem 500 milhões na conta, que é um mestre em determinado nicho de design, ou do marketing digital, ou é um pianista excelente. Mas você tem que levar em consideração, assim, focos na vida, né, oportunidades, e cada pessoa é de um jeito, cada pessoa começou numa época diferente, cada um é cada um. E numa questão, assim, social também, essas questões são muito complicadas, não vou aprofundar no assunto, porque eu não sou nenhum especialista na área, só vi matérias em relação a isso, mas é importante frisar, né, você ter esse entendimento. Primeira coisa, socialmente, o nosso cérebro, né, a forma como a gente é moldado ou preparado psicologicamente, é feito para uma convivência, assim, de no máximo, assim, 50, 100 pessoas do seu convívio, né? Eu tô falando, assim, dentro da nossa estrutura. Sem levar em consideração internet, né? Mas, assim, até em convívios em civilizações maiores, em cidades, por exemplo, seu convívio de pessoas, às vezes, que você conhece pessoalmente, eu tô falando a história da humanidade de um modo geral, né? A gente convive com a média aí de 50, 100 pessoas. Então, por exemplo, se você é o cara mais forte ali, né? Tem o melhor físico, o melhor atleta, você vai ser entre no máximo 1000 pessoas ali da sua cidade. O melhor pintor, ou o melhor desenhista, ou o melhor lutador, enfim. Mas quando a gente abre e expande isso contextualizando, né, atualmente para a internet, você expande isso ao infinito. Então você tá vendo ali o mundo inteiro, pessoas em diversas situações. Você não sabe como é a vida dessa pessoa, como que foi ali as experiências dela, você fica se comparando. Isso aí é complicado, porque você acaba caindo numa armadilha. Então você tem que tomar cuidado com essa relação com a internet. Você foca no seu, tá? Estuda tranquilo, estuda de boa, não pega pesado demais. São questões mais delicadas, mas eu recomendo você utilizar com sabedoria, foca para adquirir experiências e para inspiração. Você tem que ter essa sacada, tá? Esse tipo de percepção, para você focar quando você vê trabalhos melhores como inspiração, não como desmotivação. Existem essas duas formas. Você vê trabalhos muito bons, você pode ou se desmotivar ou se inspirar. Então pega o caminho positivo, você vai colher frutos melhores. Basicamente, resumindo, seriam essas dicas aí. Ter um objetivo final, focar em objetivos pequenos inicialmente e gradualmente evoluindo, sempre usar referências, parar de adicionar detalhes irrelevantes ou excessivos. Assiste os vídeos que eu estou deixando na descrição, ter um foco em relação aos materiais e não ficar se comparando com outras pessoas. Então, basicamente é isso. Eu espero que tenha sido útil. Eu agradeço demais. Se tiver mais uma dica, alguma observação ou alguma crítica, deixem aí nos comentários. Valeu demais. Brigadão, sucesso.